Querida amiga, querido amigo, que Jesus nos abençoe e nos proteja. Muita saúde, muita paz para você, é o que nós desejamos. Que possamos sempre, em cada palavra que ouvirmos a respeito do Mestre Jesus, das verdades da vida, das revelações espirituais, em tudo possamos alguma coisa transformar no nosso íntimo, melhorar a nós mesmos para que essa libertação seja a libertação do sofrimento, seja aquisição de serenidade, de uma tranquilidade, de uma consciência tranquila, que apesar dos erros do passado e ainda os do presente, possamos percebê-los em suas lições, em suas retificações, necessárias para o nosso aprimoramento, para a nossa adequação junto às leis divinas, sua melhor compreensão e prática na vida, assim atuando com elas conscientemente, moldando o nosso caráter, transformando a nossa conduta e buscando cada vez mais irradiar luz. O mundo precisa de luz e essa luz começa dentro de cada um de nós. O mundo precisa cada vez mais de beleza espiritual, de elegância. Como a gente fica impressionado ao perceber que os bons espíritos carregam sempre uma elegância. Reparem só, desde a codificação em seus escritos, ao longo da Revista Espírita, das obras básicas, nas obras subsidiárias fidedignas, através da psicofonia, através da psicografia, através das várias medianimidades, é possível perceber que à medida que o espírito vai elaborando em si a luz, vai se aprimorando, vai se depurando, ele fica elegante. Ele deixa para trás as coisas feias, feias até esteticamente falando, em relação ao bem, porque o bem também é belo e é bom. E aí a gente vai percebendo que isso vai ficando para trás, essas imperfeições. Por isso a gente deve buscar o que é belo, o que é bom, o que edifica a nossa alma, o que edifica a educação de nosso espírito. E naturalmente isso se dá em forma de conquista. E é sobre isso que Vinícius vai falar com a gente hoje. O capítulo se chama A Suprema Conquista. E assim como no capítulo anterior, Pai, perdoa-lhes, onde nós visualizamos uma imagem que se tinha a respeito da divindade, se tinha em geral, mas hoje ainda muitos dos nossos irmãos e irmãs carregam, quando nós talvez também em alguns lances de entendimento a respeito da vida, mas que com Jesus essa ideia é convertida em Deus de força, Deus de castigo, em Deus de amor. Deus é amor e o amor é Deus. Então a força de Deus é porque Deus é amor. O amor é a maior força de tudo, do universo, da criação. Vamos perceber que agora Vinícius também utiliza-se deste contraste. Ele vai amplificando com alguns parágrafos as conquistas do ser humano ao longo da história, mas todas conquistas externas, todas conquistas de outro, de outrem, de algo além. E ele vai cada vez mais amplificando essas conquistas. E depois nós temos uma grande surpresa na guinada que o texto traz. Nós temos ali uma inversão total que é realmente, enfim, a percepção da verdadeira conquista. Então, o título do texto se chama A Suprema Conquista. E desde já nós poderíamos dizer que a maior conquista do ser humano não é dominar a natureza, não é dominar o contexto em que ele está inserido. Por mais que isso seja digno, exija esforço, talvez de gerações e gerações, não de uma vida só, e de muitos corações reunidos em torno de uma mesma ideia, para que aquela ideia se desenvolva, alcance o maior número de pessoas, para que aqueles recursos sejam utilizados em favor da humanidade, mas ainda assim, a maior conquista do ser humano
não é dominar a natureza, mas dominar a si mesmo. Gravemos isso. A maior conquista do ser humano, a suprema conquista, é dominar a si mesmo. E Vinícius vai mostrar para nós que a gente dá um banho nisso em relação à dificuldade de percebermos. Não um banho de entendimento, não. Ainda muito aquém do que realmente nós deveríamos estar. Vamos percebendo que falta-nos muita lucidez a respeito desta conquista que deveria ser a maior de todas e logo a mais buscada, a prioritária. Todo o texto prepara para a conclusão, para essa conclusão, que o homem ainda não se conquistou, não conquistou a si mesmo. Ou seja, existe um paradoxo na nossa civilização. Há progresso científico, há muito progresso tecnológico, muito avanço em todas as áreas da ciência, progresso gigantesco até, que a gente nota que o próprio ser humano não está conseguindo acompanhar o sabor das novidades, a quantidade de coisas que vão surgindo em maneira de inventos, de avanços, mas progresso moral muito pequeno ainda, que é o contraste central do texto de Vinícius, porque assim como avança a tecnologia, avançam também os rumores, os temores de guerra, as próprias guerras, ainda o ódio, ainda Caim matando Abel, o morticínio, o sangue derramado, crianças em campos de guerra, que é uma imagem que mais adoece, que mais entristece a nós todos do que ver uma criança no meio da guerra, no meio das bombas. De qualquer forma, ninguém deveria estar no meio da guerra. A guerra não deveria existir, mas o coração de qualquer um, pelo menos pensamos, fica extremamente sensibilizado ao ver que a fragilidade da criança, de uma criatura que necessita de todo apoio, de todo amparo no meio de bombas, ainda fica muito claro que a deficiência moral do ser humano, essa carência moral, ela se faz muito apresentável em forma de crueldade, de ignorância, de violência. É muito triste. E é nessas bases que Vinícius faz com que a gente compare o por fora com o por dentro. As conquistas que nós gabamos de ter, de ver, por estarmos no mesmo tempo em que essas tecnologias, essas conclusões de pesquisas vão surgindo, e nós aqui encarnados participando disso tudo, mas por dentro ainda falta algumas áreas que nós deveríamos estar participando mais. Isso, querido amigo, querida amiga, vai além de religião. Não é tanto porque nós somos espíritas, porque o irmão é católico, porque a irmã é evangélica, ou até porque alguém é ateu, isso independe. Isso não é tanto questão de crença ou questão de segmento, de profissão religiosa, mas é questão de caráter, é questão de educação mesmo, de valorização daquilo que há de melhor em nosso espírito. Se nós colocarmos a conta da fé que nós seguimos, o fato da nossa melhoria espiritual, ainda há um ponto muito importante para o qual nós devemos voltar os nossos olhos. E é claro, dizemos aqui os olhos da alma, porque é fato que o Espiritismo nos melhora, nos transforma, desde que nós nos permitamos sermos transformados por ele. Então, a gente até costuma brincar, às vezes, nas palestras, jocosamente, é claro, né, de maneira até grosseira, que a gente entra no Espiritismo e alguns estacionam aí. Mas existe um segundo movimento que o Espiritismo entra em nós. Aí aquela festa no coração. As luzes começam a surgir dentro de nós, na casa mental. Nós começamos a voltar os olhos realmente para coisas que até então não tínhamos percebido. Para o alto, para o lado, para baixo também, para todos os meios, todos os cantos.
olhando de maneira diferente a vida, de uma forma mais alta. Mas o terceiro movimento, que precisa ser aquele cada vez mais comum. O Espiritismo, a gente entra nele, depois ele entra na gente. O terceiro movimento, ele sai da gente, não sai fugindo da gente, mas ele sai da gente se multiplicando, alcançando todos os corações ao nosso redor. Sejam esses outros corações espíritas ou não. Mas o Espiritismo começa a sair da gente em direção ao outro em forma dos nossos gestos silenciosos, das nossas atitudes, cada vez mais coerentes, mais compatíveis com Ele, com o Evangelho. E assim nós vamos moldando a nossa vida, porque se torna a nossa filosofia de vida, nossa maneira de viver. Aí sim nós podemos dizer que o Espiritismo nos transformou e está até transformando todos aqueles ao nosso redor. Não porque os estamos convertendo, mas porque os estamos tocando de uma maneira bela, sensata, sensível, que o Espiritismo nos tocou, que a boa nova do Mestre nos tocou. Mas colocarmos a conta dele, que aquilo que a gente faz ou deixa de fazer por conta dele, ainda é transferir, mais uma vez, as nossas responsabilidades, a nossa colheita, tanto quanto as nossas escolhas. Antes de tudo, antes de sermos um espírito espírita, nós somos um espírito imortal. E por isso nós devemos pensar de maneira universal, porque todos, sem exceção, são nossos irmãos. Lembremos um pouquinho aqui antes, como introdução à fala de Vinícius, do que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, uma partezinha do que François Nicolas Madeleine diz. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhes-ei, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Então, não é buscar ser santo antes da hora. É ser bom naquilo que a gente já sabe que deve ser bom, que tem condição de ser bom, e está ainda aquém. Está postergando, deixando para depois. Não. Se aquilo a gente já consegue cumprir como dever, se já conseguimos entender causas e consequências, façamos. E não por mera obrigação, para a nossa alegria, para o nosso crescimento. Porque assim será o melhor. Contudo, dir-lhes-ei, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. É melhor procurar ser bom na realidade do que pensar que está se tornando santo e, na verdade, talvez está ficando mais longe ainda deste caminho de depuração, de purificação. Por quê? Diz François. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. O caminho espiritual, se ele não for atrelado à meditação contínua a respeito da humildade, da ligação permanente com o mundo, com os irmãos e irmãs, ou seja, não é a fuga do mundo, o ascetismo, não, mas a conexão com todos, porque vivemos em clima de coletividade, o espírito encarnado, e em geral desencarnado, nós somos seres sociais, nós somos seres gregários. É preciso pensar assim, porque se nós voltarmos os nossos olhos para a espiritualidade como algo ascético, único, isolado, talvez cuidado. Ainda é o orgulho ali utilizando da forma da espiritualidade. Porque o orgulho também tem suas armadilhas muito sutis. Ele tem, como multiforme que ele é, formas muito explícitas, muito claras, muito fáceis de ser percebidas. Por exemplo, a arrogância, né? Onde mora a arrogância, a gentileza já foi embora há muito tempo. A empatia, o sentimento de igual para igual, porque ninguém é melhor do que ninguém. Todos são sagrados, porque toda vida é sagrada, a coisa mais sagrada da criação é a vida. Mas, até no campo espiritual, o orgulho ainda existe, porque ele existe dentro de nós. Na caminhada de imperfeição para a perfeição que nós estamos buscando. E é nisso que Vinícius vai trabalhar conosco. Vejamos. O homem que rasga as entranhas da terra em busca do minério oculto em seu seio.
que desce às profundezas oceânicas explorando seus pélagos e abismos mais recônditos, que sulca os ares elevando-se às alturas em voos mais ousados e destemidos que os do condor e da águia, que penetra o mundo do infinitamente pequeno e do infinitamente grande, o microcosmo, o macrocosmo, devassando suas íntimas e secretas maravilhas, que doma e submete as feras, desbravando sertões e selvas densas, que afronta os elementos em fúria, lutando com os temporais, com os terremotos, com as lavas incandescentes que as crateras vulcânicas vomitam aos borbotões. O homem que porfia com a peste, que vence as endemias mais radicadas, saneando regiões onde elas reinavam em frenes, que se utiliza em suas cidades, em seus lares, da eletricidade, esse fluido imponderável, incoercível, desconhecido e misterioso, capaz de fulminar num dado instante aqueles que atinge. Que apanha o raio no ar e o conduz por um fio, neutralizando seu poder de destruição. Que apagou as distâncias, unindo os continentes através dos mares e do espaço, pondo em contato cotidiano raças, nações e povos do norte e do sul, do oriente e do ocidente, do velho e do novo mundo. Que pisou as inóspitas regiões polares, onde nenhum sinal de vida se encontra. Que realizou praticamente quase todas as fantasias e sonhos de Júlio Verne. Que já ergueu a ponta do véu que separa os dois planos, da matéria e do espírito, perscrutando os arcanos celestes. O homem que de todas essas façanhas se vangloria, que de todas essas proezas e feitos se desvanece e se orgulha, ignora ainda os segredos de sua mente e os mistérios do seu coração. O homem que enfrenta o inimigo em campo raso, a peito descoberto, no meio de fuzilaria cerrada, que não recua diante das metralhadoras, dos canhões e dos petardos, não é capaz de suportar uma pequena ofensa. Meus amigos, minhas amigas, olha o que a fala de Vinícius faz a gente perceber. Como um raio na nossa mente, aquele clarão se faz. E a gente diz, é mesmo. O homem vai de peito aberto para o campo de guerra, no meio de fuzilaria pesada, metralhadoras e tanques, canhões. Enfrenta ali aquele risco iminente, duradouro, enquanto a batalha continua existindo. Este mesmo homem não é capaz de suportar uma pequena ofensa, de ânimo sereno e coração tranquilo. Não é capaz de desarmar o agressor, transformando as agressividades em carícias. O homem que é capaz de destruir cidades seculares em algumas horas, que é capaz de talar campos e searas em poucos momentos, que é capaz de dizimar multidões, estendendo o negro véu da orfandade sobre milhares de crianças, é incapaz de vencer vícios vulgares e rasteiros como os do jogo, do álcool, dos entorpecentes, do tabaco, etc. O homem que sabe línguas, ciências, filosofias, política e artes várias, não sabe ser bom e justo, tolerante e fraterno. Não sabe tampouco resolver os problemas da pobreza, da enfermidade e da dor. Finalmente, o homem que tanto tem conquistado e tanto tem conseguido, ainda não se conquistou a si mesmo, ainda não conseguiu domar e vencer suas próprias paixões. Como a gente nota, e aqui nós fizemos a leitura corrida do texto, como havíamos feito também no capítulo anterior, até porque percebemos que em ambos os capítulos Vinícius utiliza de um contraste, até de uma certa amplificação, ele vai desenvolvendo, vai intensificando as descobertas externas do homem
justamente talvez até para mostrar o quanto nós já fomos longes em conquistas de recursos acessórios que verdadeiramente melhoraram a nossa civilização, trouxeram-nos conforto, melhoraram as nossas moradias, a comida ficou mais certa na mesa de mais gente, as doenças que então matavam de maneira absurda, fazendo com que o ser humano vivesse muito pouco, talvez 20, 30, 40 anos, e hoje já é quase que comum a pessoa centenária, graças aos remédios, graças à medicina, enfim, por tanto avanço externo, ele vai fazendo com que a gente imagine tudo isso. Que não foi conquista, é claro, de um dia, da noite para o dia, de um mês, de um ano, de uma vida só, não. Muitos começaram onde outros terminaram. E dali para frente foram acrescentando as suas descobertas, os seus conhecimentos, para que então um ligado ao outro, esses gênios das reencarnações sucessivas, desde a antiguidade até a Idade Média, a Idade Moderna, até os dias atuais, um somado ao outro, herdando aquilo que o passado já havia produzido, foi então gerando, em maneira de forma concreta, o que hoje nós podemos ter na nossa casa como maior luxo, como a maior conquista, embora nós sequer talvez a vejamos assim. Imaginemos, querida amiga, querido amigo, os maiores imperadores da Terra, aqueles imperadores da Roma antiga, aqueles faraós do Egito, eram governantes tão poderosos, detinham tanta riqueza, controlavam tantas pessoas e nunca tiveram sobre as suas cabeças uma lâmpada elétrica. Nunca tiveram um telefone em suas mãos, uma tela de computador, tanta informação rápida e fácil, talvez na maior parte inútil, mas chegando ali instantaneamente às suas mãos. E nós hoje, longe de sermos faraós ou imperadores, é claro, nós estamos aqui brincando, mas com um fundo de verdade, muito sério. Nós, réis mortais, talvez pensamos assim, mas não somos. Somos imortais. E uma criança talvez de 6 anos tem mais recursos tecnológicos à sua mão do que um ser que encarnou 3, 4, 5 vezes ainda no período romano, ainda nos tempos do Egito, naquele período da Grécia Antiga. Essa criança detém mais informações, possui tecnologias inconcebíveis para aquela época e não necessariamente vai dar o direcionamento que, se fosse aquele tempo, aqueles homens, aquelas mulheres, daria-se. Mas o homem avançou. Aquele que andava a pé, no lombo dos animais, depois inventando meios de locomoção, carroças, carruagens, carros, aviões, naves espaciais, este mesmo homem ainda não avançou por dentro de si. Porque se a locomoção externa, se o desenvolvimento exterior muito se aprimorou, por dentro, as mesmas mazelas que nos apresentavam, que nos incomodavam desde o tempo das savanas, ainda aparecem. O rancor, a mágoa, o ódio, o ciúme, tudo isso ainda fala e fala muito forte no nosso coração. E é para isso que Vinícius quer apontar, porque ele mostra que não é que talvez já deveriam ter deixado de existir. Talvez fosse possível. Mas o que ele aponta especialmente é que nós não dedicamos ao longo do tempo o mesmo olhar, o mesmo avanço para essas questões como nós dedicamos para o nosso exterior. Então alguém conosco pensará, ora Vitor, mas trazendo medicamentos, favorecendo a agricultura, desenvolvendo a locomoção, as distâncias foram diminuídas, o tempo foi vencido,
a saúde foi preservada, a vida foi mais satisfeita, com a barriguinha cheia de comida. Sim, também. Mas, paralelamente a isso, as nossas questões íntimas não são aquelas questões que dizem, não, depois olhem para mim. Não, elas são urgentes, porque elas são tão graves quanto a fome. O ódio também mata, a violência mata, o rancor mata, ainda que a pessoa esteja muito bem nutrida. Então não é só a fome, não é só a doença, não é só a dificuldade de se locomover, ou a falta de controle da natureza que mata, não. Todas as nossas mazelas morais matam também. E além de matar a gente, matam aqueles que se tornem objeto dessa fúria, desse rancor. Vinícius, como a gente percebe então, ele vai utilizar de uma figura que nós chamamos na retórica de amplificação progressiva. É toda essa progressão que nós apresentamos, em que ele vai desdobrando os avanços do ser humano ao longo da história da humanidade neste planeta, vai ampliando o nosso horizonte em relação a essas conquistas, domínios, descobertas, enfim, mas como ficasse em caixa alta ali em todo o texto. É preciso lembrar, a suprema conquista ainda não está no meio de todas essas ações. E aí nós vamos lembrar com a ajuda da questão 785 de O Livro dos Espíritos, onde no comentário de Kardec nós encontramos: há duas espécies de progresso, que uma à outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado. Não. O progresso intelectual e o progresso moral. Antes, na questão 780, nós temos a seguinte pergunta e resposta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os espíritos dizem que decorre deste. O progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. E aí é um perigo, porque o progresso intelectual chegando à frente do progresso moral significa que é inteligência, muito possivelmente devotada ao mal. É o mal ainda, ou a imperfeição, melhor dizendo, ligada à inteligência. E o mal inteligente, ele faz muito mal, faz muito mais mal do que o mal ignorante, por incrível que pareça. Lembramos da Segunda Guerra. Estudos não precisam ser profundos. Estudos parcos feitos a respeito da Segunda Guerra, e nós vamos ver o nível de crueldade que o ser humano pode chegar a partir do momento que ele torna isso algo técnico, burocrático, coletivo, nas raias da paranoia, da hipnose, de uma deturpação generalizada do que é a ética, do que é a moral. Momentos muito tristes da humanidade que não podem jamais serem repetidos. E não serão se nós buscarmos educar o nosso espírito a partir do entendimento que também é uma prioridade para nós o progresso moral. Talvez seja a prioridade. E que, paralelamente, vai surgindo o progresso intelectual. Nós recordamos de André Luiz, quando ele diz: é perigoso possuir sem saber usar. E de fato é muito perigoso possuir sem saber usar, porque a direção, o uso, a sensatez a respeito do uso, ele advém do progresso moral da criatura. Mas o possuir, o ter, o deter, o reter, é do progresso intelectual. O progresso intelectual diz: tenha, possua, é seu. Mas o progresso moral vai dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, ainda na questão 780, agora o progresso intelectual engendra o progresso moral, fazendo compreensíveis o bem e o mal. Então, aqui fica muito claro por que o progresso moral vai surgindo na esteira do progresso intelectual.
porque ele engendra, fazendo compreensível o bem e o mal. Então nós percebemos que o progresso moral também se dá a partir das raias da razão, à medida que a gente passa a pensar. Então o pensamento é uma coisa que a gente deve sempre buscar desenvolver. O bom pensar, o reto pensar. Aprender a pensar, pensar criticamente. Analisar as nossas crenças, os nossos vieses. Pensar com lógica. Pensar o mundo, pensar a vida. Não em divagações que vão nos levar para além de Urano, Saturno, Plutão. Não é para ir tão longe assim. Mas aqueles pensamentos que, longe de nos embotar ou de nos deixar alheios em relação ao mundo do qual nós fazemos parte, vai fazer com que a gente se coloque no lugar do outro. É um avanço para a criatura quando, enfim, ela para de pensar só em si e vê que tem outro, talvez do seu lado, sofrendo também, ou talvez até mais, e que isto lhe comove, outro grande avanço no campo moral. Pensando no outro, percebendo o outro, isso lhe comove. Então aquela criatura age para amenizar o sofrimento do outro. Ela para de machucar o outro, ela para de maltratar e para também de ser indiferente, que é um mal muito grande. Mas ela começa a ir em direção ao próximo. E olha que o próximo ela vê é diferente dela mesma. Mas há algo que nos une. Há algo muito forte que nos une. Querida amiga, querido amigo, a gente fala que o amor une. Mas a gente vê aí, pelas revelações dos Espíritos, o quanto o ódio também une. Une, é claro, de uma maneira muito triste, muito complicada, criadora de débitos, de feridas, mas o ódio também tem uma força imensa de unir, porque é um amor muito doente, um amor extremamente deslocado. Mas também, para além do amor e do ódio, nós precisamos reconhecer que o medo une. O medo une as criaturas, porque ali quando o ser se percebe frágil, se percebe vulnerável, ele corre para os braços do outro, que ele considera mais forte, porque é da nossa natureza buscar amparo, buscar proteção. Então a gente recorre ao invisível, a gente recorre àquilo que nós consideramos como proteção, como escudo, mas triste daqueles que sem progresso moral estável, adequado, busca esse amparo, essa proteção em falsos inimigos, em forma de bomba, em forma de arma, em forma de guerra, em forma de violência. Seja essa violência doméstica, dentro do lar, ferindo a célula básica da civilização, da sociedade. Seja essa violência em escala maior entre nações. Medo, amor e ódio são coisas que precisam ser meditadas, mas acima de tudo o amor, porque é o amor que cobre a multidão de pecados. Fica muito claro então que o progresso intelectual, como Vinícius apontou em toda a primeira parte do texto, engendra, como dizem os espíritos na questão 780A, o progresso moral porque faz compreensível o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. Uma vez que a gente consegue compreender o que é o bem e o que é o mal, isso está lá desenvolvido muito bem em várias questões da terceira parte do Livro dos Espíritos. Ali começa o nosso livre-arbítrio, cada vez mais se torna maior. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, quanto mais inteligente a criatura, quanto mais desenvolvido seu livre-arbítrio, mais responsável ela é por suas ações, por seus gestos. De maneira que nós não podemos dizer que um ato, o mesmo ato, feito por uma pessoa inteligente, por um que está lá no início da sua evolução, simples e ignorante, vai ter a mesma consequência. Não, não é assim que funciona. Porque por trás daquilo ali há o entendimento do que foi feito. Aparentemente é o mesmo ato, mas não são as mesmas pessoas, não estão no mesmo grau de evolução, logo não desembocarão nos mesmos efeitos.
e não terão a mesma responsabilidade, a mesma cota de responsabilidade. Como será a justiça neste campo da misericórdia? Como será a misericórdia na ação da justiça neste caso? Cada caso é um caso. Então é preciso ver. E ainda em O Livro dos Espíritos, mas na questão 785, como a gente viu ao longo do texto de Vinícius, existem barreiras que impedem, ou uma barreira que impede que a gente olhe para dentro, buscando avançar tanto quanto nós fomos tão longe por fora. Por que nós nos demoramos tanto fora e ainda não dedicamos esses tempos, esses recursos para nos aprimorarmos por dentro na conquista de si mesmos, neste autodomínio, neste autodescobrimento? E aí, Kardec pergunta na questão 785, nós benfeitores, qual o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porque o intelectual se efetua sempre. Inevitavelmente, o progresso intelectual se efetua. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios. Porque vem a tecnologia, aparenta que vai melhorar a vida de todos. E mais uma vez a criatura se fecha em si mesma, se fecha no eu. Na zona de conforto, na preguiça, no comodismo, no mínimo esforço, e mais uma vez ela esquece de seu irmão. Mais uma vez no palco da terra, uma nova encarnação perdida, porque agora com as facilidades da tecnologia, com os avanços das conquistas intelectuais, em vez dela disseminar, dela multiplicar, ela fazer com que aquilo alcance o maior número de pessoas, ela se fecha, mais uma vez em si mesma, na contemplação daquilo que lhe chega. É uma novidade que lhe envaidece e faz com que descuide, distraia da verdadeira prioridade real de estar encarnado nessa terra. E aqui também é um grande atestado de ignorância, porque percebamos, se as conquistas todas da humanidade alcançassem mais número de pessoas, mais mentes favorecidas pela inteligência poderiam ser alimentadas com os recursos adequados para trazerem mais novidades ainda. É uma cascata, é uma progressão geométrica. Alcançando mais gente, o estudo, mais mentes brilhantes surgiriam. Então todos nós seríamos beneficiados. Vejam o quanto o egoísmo e o orgulho trabalham em nosso desfavor. O quanto a gente se prejudica, como dizem os espíritos, de maneira reduplicada ao nos fecharmos naquilo que nós já detemos, que nós já possuímos. Não, os espíritos nos ensinam a olhar mais à frente. Nós não podemos estacionar, nós não podemos parar. Se vem os estudos, se vem a capacidade de aprender, de se aprimorar, de se burilar, que isso alcance o maior número de pessoas. Porque talvez nem todos ainda estejam na capacidade de frutificar. Mas flores nós já produzimos. E sem flor não existe fruto. Então reconhecemos que é necessário alcançar o maior número de pessoas. Porque assim a humanidade crescerá exponencialmente, se expandirá moralmente e todos então terão a possibilidade de ter um lugar ao sol. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, a seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Porque no campo intelectual, ali surge a doença, talvez na família de alguém que tenha o ímpeto de pesquisar a respeito dela, e pesquisando porque a criança ficou doente, o pai ou a mãe ficou doente e pereceu, as descobertas vão sendo pelo menos iniciadas. Lembram-se daquele filme, O Óleo de Lorenzo? É justamente isso, uma excelente exemplificação. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além de que o gozo dos bens terrenos proporciona
uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Isso é lindo, isso é belo, isso é o futuro. Além daquela felicidade, desse estado de coisas que o gozo dos bens terrenos proporciona, existe uma felicidade maior e infinitamente mais duradoura, que está associada à conquista de nós mesmos, ou seja, o nosso avanço no campo do progresso moral. É a questão 785. Não podíamos também descuidar e deixarmos de trazer um livro que nos remete muito à fala de Vinícius, que é justamente o livro Autodescobrimento, de Joana de Ângeles, pelo Divaldo. Porque nós falando aqui a respeito de conquistas externas, e agora migrando um pouquinho o nosso foco, a nossa concentração para o nosso campo íntimo, e ali vendo o campo que ainda está por desbravar, o quanto ainda há por descobrir dentro de nós, que vai ser talvez o advento de uma nova era, como foi o advento do Espiritismo, a revelação do mundo espiritual no século XIX, agora talvez essa intensificação em que cada criatura venha olhar para dentro de si e o mundo que está para ser descoberto e dominado, em autodescobrimento, Joana nos aponta a responsabilidade como um desses pilares a ser feito. Porque por vezes, ao nosso exterior, as descobertas não acompanham a responsabilidade. Até hoje, muita gente não percebeu que a faca da cozinha é para ser usada na cozinha, ao picar legumes, a utilizar na confecção dos alimentos, das receitas, na manipulação dos ingredientes. Ainda hoje, muitas vezes, a criatura a utiliza para exterminar o seu próximo. E o próximo mais próximo, que está dentro de casa. A aberração que é o feminicídio, a tristeza que é o morticínio dentro do próprio lar, entre família, e a utilização, ali muitas vezes constando num boletim de ocorrência, o uso de arma branca. De branca não tem nada, não tem cor nenhuma. É o vermelho do sangue do ódio ainda jorrando, pelas incompreensões, pela falta de trabalho na conquista de si mesmo, pela dificuldade da percepção da responsabilidade. Então Joana diz: a responsabilidade que resulta do amadurecimento psicológico e que é adquirida pela vivência das experiências humanas. Harmoniza o dever com a compreensão das necessidades dos outros. A gente começa a colocar em conta que o outro também tem necessidades, muitas vezes diferentes das nossas, mas são necessidades tão dignas quanto as nossas. E assim a gente vai conciliando o cumprimento das atividades com as circunstâncias nas quais se apresentam. Quem assim age responsavelmente torna-se pessoa ponte, não pessoa muro. Assim, se nós pudéssemos, com licença poética, utilizar a fala da benfeitora, ao invés de assumir a postura de ser obstáculo, gerando dificuldades e perturbações. Pensa consigo mesmo. Agora que eu estou começando a olhar para dentro de mim mesmo, e a doutrina espírita tem nos ajudado, o Evangelho de Jesus é claro, o roteiro do espírito imortal, o quanto ainda eu facilito e o quanto ainda eu dificulto a vida de meus irmãos e de minhas irmãs. Porque a vida tem memória. Aquilo que a gente faz para os outros, a vida mais cedo ou mais tarde nos lembra. Quanto ainda a gente dificulta, cria obstáculos para os demais e por isso mesmo, principalmente para nós mesmos. E o quanto cada vez mais nós temos facilitado o caminho de todos. Neste sentido, a visão do ser imortal contribui grandemente para entender a responsabilidade que se tem no mundo, porque é deferida desde o mais alto, como redarguiu Jesus ao seu inquisidor, que a tinha porque lhe fora dada, e poderia perdê-la, qual ocorreu pouco depois ao ser destituído da função, Pôncio Pilatos, e mais tarde quando despojado do corpo pela morte. Para a aquisição de responsabilidade consciente, os valores eternos do espírito são indispensáveis, de modo a serem absorvidos e vivenciados, ultrapassando os limites das determinações humanas de horizontes estreitos e curtos. Por isso, então,
relembraríamos, finalizando a fala de Vinícius e desses complementos que nós fizemos com demais autores da literatura espírita, versículo 26 do capítulo 16, que entendemos resumir muito bem a ideia central da fala do benfeitor, do professor Vinícius. O homem conquistou a natureza, tem desbravado o seu externo, mas ainda não alcançou a suprema conquista, que é a conquista de si mesmo. Lembra para nós o evangelista Mateus: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa de sua alma? Que adianta então, queridos amigos? Pensemos e vivamos conforme a doutrina espírita, juntos, unidos em fraternidade, porque juntos podemos muito mais. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Muita paz.